Seja bem-vinda a essa live que antecede ao nosso congresso, o Congresso Mulheres em Transformação. Hoje, nós convidamos a doutora Silvia Andrade, mentora em comunicação, fonoaudióloga, doutora em saúde e desenvolvimento humano. Ela discorrerá sobre o tema Comunicação, a base do relacionamento humano. Com a palavra, doutora Silvia Andrade. Olá a todos, é um prazer estar aqui de falar de um tema que eu atuo há mais de 20 anos e eu comecei como fonoaudióloga, tratando os distúrbios há quase 25 anos, tratando o distúrbio da comunicação. Então, apareciam clientes com algum problema, uma voz rouca, alguma alteração de fala, gestores, líderes. E aí eu via que tinha alguma alteração aí por trás. Nessa questão da falha da comunicação, eu observei que a queixa deles era assim: eu estou com uma dificuldade de relacionar com o outro, eu estou com uma dificuldade com a minha equipe, estou com dificuldade em liderar. E aí eu fui ver que a comunicação é a base de um relacionamento humano. E falha na comunicação leva a um adoecimento humano. Já aconteceu com você de você se sentir com raiva da outra pessoa quando você fala e a pessoa não entende nada? Ou você já se sentiu culpada porque você não consegue ser claro na sua comunicação? Isso tudo mexe um pouco com você. Mexe um pouco com a sua saúde mental, física, principalmente quando você tem algum problema de relacionamento. Ou seja, quando você entra numa discussão, e a base de tudo disso é a comunicação. Então, a comunicação ela tem que ser saudável para não gerar adoecimento humano. O que eu vejo muito, que muitas pessoas falam, Silvia, mas como é difícil de comunicar e que para fazer com que o outro me entenda. Aí eu falo, para a gente entender isso, a gente tem que compreender o que é comunicação. Olha, eu adoro essa palavra, comunicação. Toda comunicação tem que gerar conexão e gerar transformação. Isso é fundamental. E aí, a gente tem que compreender como é o funcionamento dessa comunicação, para gerar bons relacionamentos e também não ter um adoecimento. A doença não é só doença física, mas a doença mental, espiritual, emocional. Vamos entender como é que é o processo da comunicação. A comunicação ela é uma via, no mínimo, de mão dupla. Por quê? Primeiro você tem o emissor, que emite a mensagem, passa para o receptor, que recebe a mensagem, interpreta, e aí depois volta para aquele emissor. Então, é via dupla, de vai e volta. E quando tem mais pessoas, são várias vias de comunicação. Só que, às vezes, a gente tem uma ilusão que o outro compreende a gente bem. Por quê? O outro que tem que me entender. Se eu estou falando, eu acredito que eu estou falando de uma forma clara, de uma forma objetiva, o outro tem que me compreender. E aí que existe o problema. Sabe por quê? O outro, quando está te escutando, ele é uma pessoa diferente de você. Eu sou uma pessoa, o meu ouvinte é outra pessoa de diferentes experiências, culturas, família. Então, às vezes, quando eu falo assim, que dia lindo, o outro pode interpretar. Realmente o dia está azul, está ensolarado, ou pode falar assim, ela teve uma boa notícia e aquele dia ficou lindo. Então, depende muito da interpretação do outro. E para a gente ter uma comunicação efetiva, a gente tem que buscar uma assertividade com afetividade. Comunicação efetiva
é fundamental juntar os dois. Você ser assertivo e afetivo. Há somente a comunicação quando há uma conexão, quando o outro conecta com você. E nós temos que trabalhar essa comunicação. Ou seja, não basta falar, somente falar. A gente tem que adaptar ao outro, entender como o outro funciona, como é a comunicação do outro. E nós temos várias ferramentas para essa interpretação. Uma ferramenta é só pela análise do corpo, a gente já observa como a mente dele comunica. Essa ferramenta ela é muito interessante e é uma ferramenta que nos possibilita ajudar essa pessoa que às vezes tem alguma falha na comunicação ou às vezes teve algum trauma por causa do relacionamento humano, alguma trauma de infância com o pai, com a mãe, ou algum problema de relacionamento dentro do seu escritório, dentro do seu ambiente de trabalho, e aí, através dessa análise, a gente consegue detectar. Só que eu quero aqui apresentar para vocês 3 recursos que são fundamentais para a gente ter uma comunicação efetiva. A primeira é a escuta, a importância do escutar o outro. O outro recurso é a expressão verbal, a palavra. E o terceiro recurso é a expressão não verbal. Então, temos que estar bem atentos nesses 3 recursos para a nossa comunicação ficar muito bem efetiva. Ou seja, eu tenho que adaptar ao outro e para ele me compreender, eu tenho que aprimorar esses 3 recursos. E aí eu vou dar uma dica para cada um, tá? Questão da escuta. Será que a gente sabe escutar o outro? Isso foi uma dúvida que eu fiquei depois que eu li o texto, há muitos anos atrás, do Rubem Alves, falando sobre escutatória. Eu vou ler para vocês um trecho desse texto, porque eu acho isso muito importante para a gente fazer uma reflexão. Escutatória, do Rubem Alves. Sempre vejo anunciando curso de oratória. Nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Olha a riqueza e a nuance do Rubem Alves sobre essa reflexão. A importância do escutar, às vezes, ela é tão importante que ela leva uma comunicação efetiva para você aprender a escutar o outro. Eu vejo com meus clientes, e até isso já aconteceu comigo, e eu falo que quando eu li esse texto do Rubem Alves, foi aí que eu comecei a transformar minha escuta e trabalhar na escuta do outro, principalmente de meus clientes. O que eu observava? Muitas pessoas estão falando, a outra escutando, só que antes da pessoa terminar de falar, a outra já vem com uma resposta pronta. Isso acontece com você? E a gente fala que é o tal do falatório da mente. Então, uma dica que eu vou dar para você, no primeiro recurso para ter uma comunicação efetiva, para ter um bom relacionamento humano, é silencie a sua mente, tá? Silencie o falatório da sua mente. Aprenda a escutar genuinamente e também uma forma consciente o outro. Então, quando a pessoa está falando com você, vem à mente, eu vou responder assim, já estou com a resposta pronta, não é isso que às vezes acontece? Eu falo simplesmente, silêncio, eu estou aqui escutando de uma forma consciente o que a outra pessoa tem para falar. O segundo recurso é a expressão verbal. A expressão verbal é a palavra, é o que eu digo. E aí eu pergunto, você sabe falar, emitir a sua mensagem, transmitir a sua mensagem de forma efetiva? 3 pontos importantes para você ter em mente. Primeiro,
quando você construir uma mensagem, construir um conteúdo para falar até como numa reunião, é importante que você tenha com quem eu vou falar, o que eu vou falar e por que eu vou falar. Tem que dar sentido. E a palavra porquê é o que mais mexe com você e com o outro. Ele tem que entender o porquê que você está levando aquela mensagem. Então, são essas 3 palavrinhas mágicas na hora que se for construir um conteúdo. O que, com quem e por quê, tá? E a última, que é a expressão não verbal, está ligada à nossa postura, à nossa expressão facial, os nossos gestos e principalmente a nossa voz. Por que eu falei principalmente a voz? A voz vai ser o tema que eu vou falar no congresso, que será, como a Cláudia já apresentou, o congresso sobre mulheres em transformação. E o meu tema vai ser a importância da voz no empoderamento feminino. O que a voz diz de você? A voz é um som que nos toca, que nos conecta. E nesse mundo virtual, igual eu estou aqui falando com vocês, eu tenho mais a minha expressão facial e também a minha voz. Não é assim? A voz, ela é sua identidade. Você escuta uma voz, você já sabe quem é. Ou, às vezes, você liga para uma pessoa, fala alô. E um simples alô, você sabe se a pessoa está bem ou não. Ou, às vezes, até gripada. Então, a voz, ela diz muito sobre você. Se eu falo muito rápido desse jeito, pode passar a imagem para o ouvinte que você é mais ansiosa ou proativa. E se você fala mais devagar, que você é uma pessoa mais tranquila. Então, a gente tem várias nuances da voz, como altura, intensidade, que eu irei abordar esse tema no congresso. Então, faço um convite a vocês. Não percam esse congresso, tem muitas pessoas interessantes e faço um convite especial para o meu tema, tá? Que é o uso da voz no empoderamento feminino. Então, eu convido todos vocês. Cláudia, há alguma pergunta, questionamento, alguma dúvida? Somente elogios, doutora Silvia. Que Parabéns. bom! Se alguém tiver algum questionamento e quiser deixar aqui nos comentários, a gente pode ler. Ou se quiser abrir rapidamente o microfone, podemos conversar. Pode ficar à vontade. Bom, vou aproveitar, vou beber a minha água, porque eu não escondo em beber a água quando eu estou falando numa live no Zoom, porque a água é um santo remédio para a voz, tá? Ó, a hidratação da mucosa. Oi, Juliana. Ei, boa noite, moças. Boa noite. Doutora Silvia. Eu queria te parabenizar pela excelente explanação e me identifiquei em alguns casos, sim, já estou me organizando para melhorar na comunicação. Parabéns mais uma vez. Que bom, Juliana, que bom que contribuiu para a sua comunicação. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Mas é isso, a base da comunicação é uma prática, é um treinamento. O treinamento da escuta, o treinamento da mensagem verbal e o treinamento da expressão não verbal. Hoje é tão importante você falar isso, Juliana, porque eu vejo muita gente deixando de falar em público, por causa do tal do medo de falar em público. E às vezes eles têm um julgamento tão grande de si, e às vezes estão tão preocupados com o julgamento do outro, que ele acaba não falando. E olha, a mensagem que eu passo para vocês é que não deixe de falar. Mostre o que vocês têm de melhor. Não fica preocupado com o julgamento do outro. E não se também faz esse pré-julgamento. É assim, começa uma vez, vai pela segunda vez, terceira vez, você vai ver que cada vez você vai aperfeiçoando. Então, agradeço novamente, Juliana, por
pelo que você falou e fico muito feliz por você ter gostado das dicas. Amém. Gratidão, doutora. Um beijo a todos. Obrigada, Juliana. Gratidão, doutora Silvia. Parabéns. Realmente foi uma live maravilhosa. A Natália disse, você é uma profissional maravilhosa. Parabéns e agradecemos. Gratidão. Não perca o congresso, hein? Tem muitas novidades e eu acho que vai ajudar todas vocês nesse momento de pandemia. Precisamos de coisas boas, que eu falo assim, de maravilhas para escutar. E com certeza esse congresso ele vai oferecer auxílio e, além disso, vai nos empoderar como mulheres. Com certeza. Agradecemos a participação da doutora Silvia Andrade, agradecemos também a participação e os comentários de vocês aqui na nossa live. Parabéns, doutora, por compartilhar esse conteúdo conosco. E a você que está nos assistindo, nós convidamos para continuar acompanhando a nossa programação e se inscrever no link do Congresso. Através do link do Congresso, você vai saber quais são as novidades que estão por vir. Através de uma única inscrição, você já estará inscrita para assistir todas as mais de 60 palestras. Serão mais de 60 incríveis palestrantes com conteúdos poderosíssimos para compartilhar com você. Acesse www.mulheresemtransformação.com.br www.mulheresemtransformação.com.br sem o tio e sem cedilha. Uma excelente semana para você. Te espero no Congresso.